O apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, nos deixou um alerta que nos últimos dias teríamos tempos difíceis, trabalhosos, quando o pecado e o diabo atuariam no mundo de uma maneira plena. Estamos vivenciando este tempo hoje? A família está sob ataque. Todas as áreas da vida vêm sendo atingidas por ações e mensagens contrárias aos princípios da palavra de Deus, com um único objetivo: destruir a família. É tempo de nos prepararmos para protegê-la, sendo capacitados pela palavra de Deus. Por isso, a CPAD preparou um evento para você, professor, líder de Ministério Infantil, e também aos pais. Venha para o 3º Congresso Nacional de Educação e Evangelização Infanto-Juvenil, com o tema Ensinando em Tempos Difíceis, de 12 a 15 de março de 2020, no novo Templo da Assembleia de Deus, no Belenzinho. Um evento com pastores, profissionais, psicólogos e pedagogos que irão lhe capacitar para exercer o seu ministério. Serão 4 dias com 8 plenárias, 12 seminários, 6 workshops ministrados por 18 preletores nacionais e internacionais, entre eles José Wellington Bezerra da Costa, José Wellington Costa Júnior, Damares Alves, Guilherme Shelby, Joane Bentes, Elaine Cruz e Terry Linharte, abordando diversos temas como inclusão de crianças com necessidades especiais, prevenção da erotização infantil e ao abuso, elaboração de projetos, psicologia aplicada à educação, ideologia de gênero, a realidade da família brasileira e muito mais. Informações e inscrições 21 2406 7390, 2406 7352 ou pelo site cpadeventos.com.br. 3º Congresso Nacional de Educação e Evangelização Infanto-Juvenil. Uma realização CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 3. A natureza do ser humano. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iniciamos agora a lição de número 3 deste trimestre tão abençoado, que tem como tema a raça humana, origem, queda e redenção. Hoje estudaremos a natureza do ser humano. Então, querido professor, prestemos atenção ao texto áudio. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática, nossa tríplice natureza, física, mental e espiritual, deve ser plenamente consagrada a Deus para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. Antes de tecermos algumas considerações acerca desta lição, querido professor, recomendo-lhe agora a leitura deste livro, Teologia Sistemática Pentecostal. É um livro que deve ser lido por todos, porque aqui temos alguns nomes muito importantes daqueles que lutam em prol de nossa doutrina, como o pastor Antônio Gilberto, já falecido, Ciro Sanches, Elianai Cabral, Elinaldo Renovato, Ezequias Soares, Jeremias do Couto, Severino Pedro da Silva, que já dorme no Senhor, e o pastor Wagner Gabi.
Esta doutrina, particularmente, encontra-se aqui na página de número 245. Esta doutrina, nesse livro, Teologia Sistemática Pentecostal, foi comentada pelo querido amigo Elinaldo Renovato. Eu recomendo esta leitura, esta pesquisa, e não deixe de levar aos seus alunos não somente o conteúdo desta lição, mas também outros aportes que o ajudarão a entender melhor a beleza da lição de hoje. E o que é o ser humano? O ser humano é a obra por excelência de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. O ser humano não é apenas matéria. O seu ser é composto de uma parte material, o corpo, e duas partes imateriais ou espirituais, a alma e o espírito. Quando tentamos explicar a complexidade do ser humano, às vezes perdemos-nos. É por esse motivo, querido professor, que precisamos de um esquema para explicar a complexidade do ser humano aos nossos alunos. De uma maneira geral, e isto eu aprendi com Meyer Pearman, podemos entender a nossa composição dessa forma. Por intermédio da alma, nós entramos em contato com o mundo exterior através dos nossos sentidos, da visão, da audição, do olfato, do tato. A nossa alma se serve desses sentidos para conhecer o mundo exterior. Mas através do espírito, que é a parte mais recôndita ou mais reservada de nosso ser, nós entramos em contato com Deus. É o elo que nos liga ao Todo-Poderoso. Mas nas Sagradas Escrituras, às vezes, a alma e o espírito aparecem como sinônimos. Por quê? Porque ambas as partes materiais, a alma e o espírito, estão intimamente ligados. Repito, a alma e o espírito estão intimamente ligados. Não se pode dividi-los de forma alguma, a não ser a palavra de Deus, conforme diz o autor da Epístola aos Hebreus, que a palavra de Deus, sendo uma espécie de espada bigume, pode penetrar em nosso ser, até mesmo na divisão entre a alma e o espírito. Ambas as substâncias, a alma e o espírito, são indivisíveis, estão intimamente ligadas. No caso de nosso falecimento, de nossa morte, o corpo é recolhido, é sepultado, mas a nossa parte espiritual, ou seja, a alma e o espírito, são recolhidos por Deus. No caso dos santos, o nosso espírito, juntamente com a alma, é levado para o céu. E no caso dos ímpios, a sua parte imaterial, composta do espírito e da alma, é enviada para o inferno, onde no estado intermediário aguardará a ressurreição do último dia. No que tange à santificação, a nossa responsabilidade é tríplice. Devemos cuidar da santificação do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Eu não posso ter um corpo santo se a minha alma não é santa, se o meu espírito é profano. Então, eu devo santificar-me espiritualmente para que a minha alma e o meu corpo sejam igualmente santos.
É o que recomenda o apóstolo Paulo aos irmãos em Tessalônica. Ou seja, a nossa santificação deve ser completa, porque Deus requer tanto o nosso corpo, quanto a nossa alma e o nosso espírito. Porque de forma tríplice ou tricótoma, somos preciosos ao Senhor nosso Deus. O crente, para ser santo, deve cuidar de seu espírito. De que forma? Orando, louvando ao Senhor, prestando-lhe tributos e ações de graças. O nosso espírito deve estar em permanente contato com o Senhor. Mas a nossa alma, que às vezes alguns teólogos têm-na como sinônimo de mente, a nossa alma deve ser santa. Devemos cuidar de nossas atitudes mentais, com aquilo que nós pensamos, imaginamos. Devemos banir de nossa mente. E banindo de nossa mente, banimos de nossa alma também as fantasias de ódio, de impureza, de pecado, de inveja e de orgulho. Se cuidarmos, por conseguinte, da santificação de nosso espírito e de nossa alma, o nosso corpo será natural e sobrenaturalmente santo. É o que precisamos explicar para os nossos alunos na aula de hoje. E se conseguirmos levá-los à plena santificação, não tenha dúvida, querido professor, que nós cumpriremos a nossa missão. Porque o nosso objetivo como professor não é apenas ornamentar o intelecto de nossos alunos, mas levá-los a estarem mais próximos do Pai Celeste. Que Deus nos abençoe e sejamos santos no corpo, na alma e no espírito. A todos, a paz do Senhor Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.